Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Templo do Amor Universal. Neste mês de junho de 2020, discutiremos aqui questões que abordam os vícios. O Oswaldo Casagrande já iniciou esse questionamento, essa reflexão com um vídeo intitulado Vícios, Desafios a Serem Seguidos, que eu recomendo bastante para vocês porque ele dá um panorama muito profundo sobre essa discussão, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Bíblia. Eu recomendo. No vídeo de hoje, eu trarei para vocês uma discussão referente às paixões e, sobretudo, a paixão do ódio. E o ódio num contexto vicioso. Essa é a discussão que eu proponho. Paixões, ódio, vícios, são temas que são abordados por várias pessoas, por vários intelectuais, por vários filósofos, e aqui eu tentarei escolher um recorte. Eu farei um recorte para apresentar a vocês. Esse recorte ele passa por vários lugares, por vários pensadores. Eu coloco, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu trago também o Evangelho segundo o Espiritismo, eu trago a Hermance Dufour, eu trago Santo Agostinho, eu trago René Descartes, trago Jesus, trago Paulo, dentre outros, como São Francisco também. Então, a partir desse recorte, eu trarei a reflexão de hoje sobre os nossos vícios e o vício ao ódio e como que isso pode ser transformado em algo melhor. E nesse sentido, eu vou aqui caminhar para uma ideia de paixão com Descartes. E aí ele faz com que nós pensemos duas coisas importantes. As paixões primitivas ou paixões básicas e as paixões derivadas delas. E nessas paixões primitivas, e é aqui que nós vamos nos concentrar, ele apresenta 6. São elas a admiração, o amor, o ódio, o desejo, a alegria e a tristeza. Esses 6 aspectos, essas 6 paixões, elas são as básicas. E as outras, por exemplo, orgulho, vaidade, carinho, compaixão, são derivadas delas. Então, é importante nós termos isso em vista. E aí, nessa questão das paixões, se são, no mínimo, essas 6 básicas que nos movimentam, é com elas, com essas 6 paixões, que nós recepcionaremos o mundo, ou os mundos também. E aí eu trago a questão 908 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, eles estão discutindo sobre as paixões. Em determinado momento, o Espírito da Verdade responde o seguinte: as paixões são como um corcel, como um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, essa resposta nos coloca, olha, as paixões são como um cavalo, E você tem que governá-lo, porque a partir do momento que o cavalo começa a te governar, logo existe algo que está fora de controle. Ou seja, não são as paixões que são ruins. Vamos pensar aqui o ódio, a tristeza, mas é como nós lidamos com isso. E se isso nos prejudica. E aí a paixão está desgovernada e é importante identificar que desgoverno é esse para que você, com a sua vontade, e aí é importante pensar nisso também, possa organizar aquilo, organizar aquela ideia, organizar aquele sentimento, organizar aquele hábito. Uma das coisas que o Casagrande falou no vídeo que eu recomendei para vocês é o seguinte: nós já passamos por inúmeros vícios mais grosseiros. E agora nós temos a oportunidade de lidar com outros vícios, porque eles vão aparecendo e os vícios então nos vão colocando em processo de aprimoramento. Logo, quando nós pensamos nas paixões, nós conseguimos identificar determinados vícios e se aquilo nos prejudica, ou seja, aquilo, na verdade, está nos governando. E se aquilo está nos governando, nós precisamos pegar as rédeas dessa paixão, de determinado vício, de determinada ideia, de determinada questão. E aí é um processo onde você identifica que aquilo está te prejudicando e você tenta transmutar aquilo, tenta trabalhar com aquilo. E eu trago aqui aquela oração de São Francisco, onde tem determinado momento da oração, bem no início mesmo, diz o seguinte: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Aqui nós temos uma perspectiva cartesiana também, de onde tiver ódio que eu leve o amor, né? Onde tiver a ofensa que eu leve o perdão. E esse lugar onde se leva, né? Para onde eu vou levar o amor, né? Aonde tem o ódio. E aqui, né, um diálogo que acontece muito no Templo do Amor Universal, principalmente trazido pela Adriana, é que isso está em nós. Onde houver o ódio em nós, que eu leve o amor. E eu vou levar esse amor através de uma reflexão profunda, de um entendimento sobre aquilo, de uma consciência de pegar a rédea, como diz o livro dos Espíritos, e organizar isso. Ok. Explanado panoramicamente, né, esse fator das paixões, o que são essas paixões, vamos agora nos deter na questão do ódio, nessa paixão do ódio, mas também vamos nos deter na questão do amor. Isso é fundamental. E a questão do movimento do ódio, ele, de certa forma, apresenta o seu contrário, que é o amor. Dessa maneira, vamos imaginar que o amor, ele trata daquilo que nós nos sentimos em comunhão, daquilo que nós fazemos parte. O amor, ele está onde estão os nossos interesses, aquilo que nos é conveniente. Ali está o amor, nós nos sentimos integrados. E o ódio, por outro lado, ele é aquela parte que existe, só que você não se sente parte dela, você se sente separado. Você se sente separado daquilo que te promove, que te desperta o ódio. Então, logo, o amor, você se sente em união. O ódio, você se sente em separação. Também, no amor, você tem as coisas que te são convenientes. E no ódio, são as coisas que te são nocivas, que te fazem mal. Logo, isso vai despertar algo em você que precisa ser trabalhado, né? Pensando com a oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor. Não significa, no processo das paixões, que elas vão parar de existir, porque elas nos movimentam de certa forma. O que significa é que as paixões vão ser domadas como o corcel lá do Livro dos Espíritos. Vamos pensar agora a questão do vício no ódio, porque é a maior discussão que nós trouxemos hoje. E aí eu vou pegar novamente, né, o vídeo do Casagrande, porque lá no vídeo ele trata dos seguintes aspectos relacionados aos vícios. Ele trata como uma imperfeição grave de caráter, uma imperfeição significativa, né, de um erro de atitude. E esse erro geralmente é frequentemente repetido e ele é exagerado, ou seja, você devota, eu devoto, nós devotamos tempo a isso. E nós devotamos um estímulo imenso a isso. E nós queremos estar nos lugares onde isso acontece. Eu vou trazer um exemplo, vou sair do ódio, vou para o lugar mais comum de se enxergar o vício, né? Mas não o que eu gostaria de tratar, mas é importante eu trazê-lo. Eu sinto a necessidade de trazer esse exemplo. Nesse momento de pandemia, de fechamento de comércio, de fechamento dos restaurantes e bares, e aí eu vou me concentrar nos bares, o que eu noto? Quando eu saio para comprar alguma coisa na farmácia ou na padaria, aqui perto da minha casa tem um quiosque que vende bebida alcoólica. Nas primeiras semanas ali da pandemia, estava fechado e continuou fechado no segundo mês. Só que no segundo mês, o quiosque ele estava fechado. Mas os seus frequentadores começaram a trazer cerveja de suas casas e beber naquele lugar. Ou seja, a coisa é tão forte, o vício é tão forte, é tão exagerado, é tão frequente, que você começa a se deslocar até ele. Ou melhor, você se desloca efetivamente até ele para que aquilo seja ainda mais estimulado. Da mesma forma, é o ódio estimulado por outras questões. Ou seja, você não consegue dominar esse corcel que é o ódio, que é a paixão do ódio. Logo, o tempo inteiro, esse corcel que começa a dominar você está sendo estimulado.
Então o ódio ele começa a te governar. E aí ele vai te governar nas mensagens que você vai enviar para as pessoas, ele vai te governar naquilo que você escolhe do mundo para ver, para assistir, ele vai te governar naquilo que você escolhe para ler, e ele vai te governar também naquilo que você escolhe para pensar. E aí o estrago está feito. E aí você acredita que está plenamente com toda a razão do mundo. Porque só o seu jeito de pensar é certo e dos outros não está certo. E aí tudo começa a acontecer em torno de você. Se nesse momento você se vê nessa percepção, eu convido a fazer a oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Não que o ódio vai parar de existir, porque ele faz parte do Espírito e de como o Espírito vai se aperfeiçoar no mundo, mas ele não pode te governar. Como o próprio Casagrande disse no vídeo dele, eu já trouxe aqui, nós já trabalhamos com vícios mais grosseiros e agora somos convidados a lidar com vícios, e vícios morais, vícios de caráter, vícios de comportamento, porque o nosso caminho é para Deus. O nosso caminho é com o Mestre Jesus e o que ele nos ensinou. E tem duas coisas aí que são importantes. Amar ao próximo como a si mesmo e conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhece que o ódio está te movimentando tanto, reconhece isso. A partir do momento que você conhece isso vai te libertar também. Ah, mas o que eu vou fazer? Use a vontade para lidar com esse comportamento. E aí os livros dos Espíritos falam o seguinte: se você não está conseguindo dominar esse desejo, esse ódio, essa vontade de estimular o ódio, significa que você ainda não tem vontade, não. Porque aquilo ainda te apetece, em algum nível. Seja ele consciente ou seja ele inconsciente, aquilo te apetece de qualquer forma. E aí a Armance Dufaux, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela traz uma coisa importante de que o maior vício que nós temos ainda é o vício no próprio corpo. É interessante pensar nisso, porque nós somos espíritos, é uma experiência carnal, mas nós acreditamos mais que nós somos carne do que espíritos, porque novamente é aquilo que eu disse há alguns minutos atrás, o que vem de fora, o que nós reconhecemos com os nossos sentidos, isso pra gente é mais real do que aquilo que nós conseguimos medir, conseguimos raciocinar. E é interessante quando ela fala isso, de que o maior vício, né, é o vício físico, o vício ao nosso corpo. Né? E ela diz assim também: nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo ao transtorno é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. Isso traduz, né, em outra instância, a ideia do Livro dos Espíritos do vício, né, do egoísmo. Porque a gente acredita muito que somente nossa forma de ser é a mais correta, né? E aí, os nossos comportamentos, a gente não dá tanta atenção para eles, porque eles são nossos e parece-nos que são algo naturais. Esses comportamentos são naturais em nós, logo eles estão certos. E o comportamento de outro logo não está certo, porque eu não me vejo como parte daquilo, eu me vejo separado. E é aqui que a Irmã Dufaux chama a gente para pensar nisso. Olha, qual é a viciação que você está tendo nos domínios do seu personalismo? Daquilo que você acha que você é. Daquilo que você está apegado. E aqui eu chamo a atenção novamente para o ódio. Para encerrar a discussão de hoje, eu vou trazer um filme. É um filme argentino chamado O Segredo dos Seus Olhos. Ele foi lançado em 2009 e é dirigido por um diretor chamado Juan José Campanella. O que trata? É um investigador, uma equipe de investigadores que no tempo presente deles, a narrativa, né, eles vão dar continuidade a uma investigação de 13 anos atrás de um assassinato, de um estupro. E nesse assassinato, o marido, né, perdeu a sua esposa porque ela foi assassinada. Então eles conseguem investigar, chega-se no assassino, o assassino é preso e depois o assassino desaparece, né, no mundo.
E no tempo presente da investigação, o investigador principal ele tem um sonho no início. E esse sonho, ele acorda com a palavra, mas ele não sabe qual é, ele só sabe algumas das letras. E a letra é mor. E aí ele pensa o seguinte, mor, então é de morte. E eu vou investigar alguma coisa que me leva para isso. E também o caso ressurge. E aí eu irei fazer um spoiler aqui. Né? Então se você não assistiu ao filme, eu recomendo assisti-lo, mas aqui eu direi. No final do filme, o que ocorreu? Ele chega até a casa do marido que havia perdido a sua esposa para o assassino, né, o estuprador. E aí ele no diálogo com aquele marido, aquele homem que mora numa casa no fim do mundo, assim, num lugar totalmente distante da cidade, eles têm um diálogo e o investigador sente que aquilo tem algo errado. E aí, em determinado momento, o investigador sai da casa e chega, tipo, num esconderijo, num lugar escuro, sombrio, e ele encontra dentro de uma cela o assassino. Ou seja, o marido, que foi motivado pelo amor, né, no início as dores, né, ele sentia um amor pela esposa, mas ele também, então, motivado por esse amor pela esposa, ele praticou um crime. E esse crime qual foi? De deixar preso, em processo de extremo sofrimento, de tortura, o assassino. E aí o investigador não se vê mais como parte daquilo, porque os ritos, ele como representante da justiça, ele já tinha colocado em prática, né, todos os ritos necessários. Descobriu-se quem era o assassino, fez um processo de pena, né, de julgamento, mas para aquele homem, para aquele marido que perdeu sua esposa, ainda era pouco. E ele precisava alimentar aquele ódio. Então ele fica alimentando aquele ódio. Ele dá comida, ele mantém aquele ser vivo ali dentro há anos para alimentar ainda mais o ódio. Quando o investigador se vê nessa situação e fala, nossa, eu também não pertenço, antes eu fazia parte do grupo que queria ajudar a este marido a chegar nas suas soluções, agora eu não me vejo. E ele retorna então para Buenos Aires, né, na cidade. E lá em Buenos Aires ele fazia parte de uma equipe, como eu disse, e dentro dessa equipe tinha a chefe dele, que é uma mulher que os dois se conheciam há muitos anos, e os dois nutriam um sentimento um para com o outro. Só que eles mantiveram em segredo, porque um não falou para o outro e o outro também não falou para um, porque não tinha como. No espaço de lidar com aquele ódio, com aquele tanto sofrimento, não tinha o momento dos dois lidarem um com o outro e com os sentimentos que eles nutriam. E aqui eu cito um outro exemplo, chama-se O Tigre e o Dragão, que é um filme que vale a pena vocês assistirem também. Já que não fazia parte, até aquele momento não fazia parte os dois se entenderem amorosamente. E os dois nutriram seus sentimentos, mas com equilíbrio, com coerência, não deixou isso atrapalhar no caso que foi resolvido. E ponto. E aí ele descobre o seguinte, de que a palavra mor, no início do filme, faltava um termo, não era o morte, porque ele já não estava mais conectado com a ideia de morte, era o A de amor. E aí então os dois conseguem se unir, né? Eles não mostram isso pra gente, mas o que dá a entender é que eles vão ter uma história a partir dali, porque a partir daquele momento se podia construir o amor. Então, acredito que é isso. Muito obrigado, né, pela oportunidade. Agradeço imensamente a espiritualidade, né, da casa e que tenhamos boas experiências, que as nossas paixões sejam domadas por nós, que não sejam esse corcel, né, que nos governa, mas que nós consigamos governá-las, para que não caiamos em viciações complexas. E que daí vai demorar séculos e séculos para que nós possamos sair. Muita paz, muita luz, muito obrigado.